Olá, estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 22, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. E hoje o meu convidado é o Leandro Kestinski Cardoso. O Leandro, ele, para quem não conhece, mas já deve estar imaginando quem é ele por esse traje típico alemão. O Leandro é pai do Rodolfo e do Augusto, uma duplinha aí de 4 e 2 anos, esposo da Ângela. Ele é genro do seu Lindomar e da dona Salete, que são os fundadores da Flus House. E o Leandro, ele é formado em processos gerenciais, né, Leandro? E ciências contábeis, é especialista em planejamento tributário e governança corporativa. Ele é diretor administrativo da Flus House, faz parte dessa empresa familiar. Ele vai contar um pouquinho de toda essa história, de toda essa trajetória, da história dele dentro dessa empresa familiar. E está aqui hoje para compartilhar um pouquinho com a gente o começo de uma fábrica de bolachas artesanais que vendia lá no Fusquinha da família, pela região, e hoje está se transformando num grande parque temático, exportando conhecimento sobre turismo, sobre gestão, uma empresa que está lá no coração de São Martinho, né, levando de lá para fora conhecimento, ensinando pessoas em outras cidades, em cidades maiores, sem dúvida nenhuma, é um case de sucesso e é um orgulho para a nossa região. Então, é uma honra, é um prazer ter conseguido uma brechinha na tua agenda. Leandro, seja muito bem-vindo ao Vivi e Aprendi Podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani, por estar aqui hoje, né? É uma grande experiência poder estar aqui compartilhando a nossa história da Flus House, a minha história dentro da Flus House e também os objetivos que a gente preserva e também os objetivos que a gente quer levar isso para todos os turistas e as pessoas que nos visitam lá. É uma honra estar aqui hoje com você. Obrigada. Leandro, a gente poderia começar até conversando pela tua história, mas eu acho que melhor a gente começar pela história da Flus House e onde que você entrou, a tua história e onde que você entrou, pode ser? Ou como você desejar. Como é que começou essa história de vender bolacha artesanal, essa família alemã, o seu Lindomar, a dona Salete? Como é que eles começaram isso tudo lá atrás? Há quantos anos eles começaram? A gente tem que sempre olhar o passado um pouco antes da Flus House, antes do comércio, né? A herança que nós temos da cultura alemã, da nossa família, veio lá em 1860. Então, desde aquela época, quando os imigrantes deixaram as suas terras na Alemanha e vieram para o Brasil, com uma esperança de uma terra nova, né? Uma esperança de encontrar um lugar, um local para viver com a sua família. E desde então, se instalaram na Vargem do Cedro, lá em São Martinho, no interior, né? Aonde a gente conseguiu que a família se estabelecesse ali, naquela propriedade, onde tem a Flus House hoje. Então, toda aquela beleza, né, a casa, o rio que corta a propriedade, tudo isso já veio antes da Flus House existir em si. Porque ali o bisavô já tinha uma serraria movida a água, que aquela roda d'água tocava essa serraria. Depois acabou ficando do bisavô para o avô a serraria, e na década de 80, o avô com as burocracias do trabalho, nota fiscal, tinha que realmente fichar os colaboradores, então ele acabou parando com a serraria, né, que era um negócio da família até então, e onde tem o rio ele acabou cercando e botando as carpas ali, e cuidando das carpas como se fosse um mimo da família. Então, antes de tudo isso acontecer, a história já começa lá atrás, né? Essa resgate pelos bons costumes, né, a tradição, o cuidado com a natureza. Então, tudo isso já estava ligado. E na década de 80, né, o avô acabou, em 89, acabou falecendo e ficando a propriedade para a família. Então, o Lindomar, na cultura alemã, é muito tradicional o mais novo ficar com a propriedade para cuidar dos idosos e cuidar da propriedade familiar, né? Então, a dona Salete e o Lindomar casaram, né, e cuidaram juntamente com a Mota, nossa avó, né? Mota é uma palavra, um mimo para chamar de vó, né? Então, a Mota
ainda viva, 92 anos até hoje, está lá com a gente. Olha. E os 3 ficaram na propriedade e ficaram com a agricultura familiar. Na década de 90, a agricultura familiar estava muito desvalorizada. Então, não se pagava muito por que se cultivava. Então, eles tentaram, de muitas formas, viver. Não era nem vencer, era viver na propriedade. Mas como a propriedade era muito árida, muita pedra, não tinha muita dimensão para plantio, então acabavam plantando café, fumo, gado de leite, mas não tirava o sustento da família, né? E então foi uma necessidade extrema, porque naquela época o êxodo rural estava muito grande. As pessoas, os jovens, né, saíam das suas propriedades e iam embora para as grandes cidades. E aconteceu isso com muitas cidades do interior. Para as grandes cidades como Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville, foram embora para grandes cidades para poder trabalhar nas grandes indústrias e deixando sua propriedade. Então eles deixavam sua propriedade e tentavam algo na cidade, ou eles tentavam se reinventar com o que tinham. Sim. E na época já tinha uma filha, né, a Ângela, a minha esposa hoje, e pequena, e eles não tinham condições nenhuma financeiras de começar qualquer coisa. E eles nem sabiam, né? E veio um prefeito da cidade na época e falou: por que vocês não fazem um turismo rural? Fazem uma venda do que vocês sabem fazer? Mas como é assim turismo rural? O que é isso? Ninguém sabia o que era turismo, né? E ninguém se imaginava que lá poderia ter alguma coisa de turismo. Lá longe, lá bem no interior, né? Como que as pessoas vão sair daqui para lá ver o quê? Isso. Né? Acho que devia ter essa mentalidade também. Não existia. Sim. Não existia estrada. E a estrada de chão, aquela coisa toda. Isso mesmo. Então, como? De que forma? Eles não sabiam. Mas eles tinham uma vontade de vencer. Né? Então, isso eles tinham muito. De vencer na vida. Eles tinham esse propósito muito forte. Essa ideia principal muito forte. Então, o prefeito, na época, deu ideias e eles começaram a produzir produtos que eles já sabiam fazer. Receitas que eles tinham herdado, né? A Mota, ela é meio que a boleira da cidade, então ela sabia fazer as bolachas decoradas. Sabia fazer todo aquele trabalho minucioso com as bolachas. E a dona Salete sabia fazer cozimentos, pães, bolos, né? Rosca. E começou então a juntar as duas, começar a produzir. E primeiro foi numa feirinha que o prefeito tinha feito na cidade, levou os produtos. Inicialmente foi até a Mota que foi vender, porque eles estavam na agricultura, não podiam sair. A Mota levou os produtos e vendeu tudo. Naquele primeiro momento, assim. Eles contam, e eles não gostam. A gente, como jovem, a gente quer se inspirar. E aí eles não gostam de falar sobre o que foi difícil. Olha. Eles gostam sempre de dizer qual foi o aprendizado sobre isso. Mas a gente questiona, porque a gente quer saber qual é a parte difícil do negócio, né? E eles falam, né, que quando a Mota voltou, ela tinha R$50, tinha sobrado do que tinha produzido e tal, o lucro deu R$50. Então a Mota deu esses R$50 para eles começar o negócio. E depois, o primeiro fardo de trigo, a Mota com o aposento que ela tinha também ajudou. Para começar, eles não tinham nem dinheiro para comprar o primeiro fardo de trigo. E começou um negócio ali, bem familiar, no fundo da casa, com forno a lenha, produzindo os pães, as bolachas. E daí pegou o fusquinha da família, que era um fusquinha branco, o Lindomar tirou os bancos, botou prateleiras e botou os produtos ali. E todo dia ele saía para vender os produtos. Então, toda semana ele vendia os produtos na cidade de São Martinho, local. E começou ali a criar um negócio. E o Lindomar conta que ele vendia tudo um dia. Voltava para casa super feliz e animado.
Ia mais 2 dias, 2 dias, não vendia nada. Voltava desanimado de volta. E nesse momento já tinha nome Flus House ou não? Não. Era só uma empresa da família ali. Era os doces da Mota, as bolachas da Mota. Começou a ir lá em 96. Naquele momento ali, foi muito... Eles, apesar que eles queriam vencer, mas eles eram muito visionários. Sempre uma visão ampla. Então, eles já começaram a se mexer nisso. Eles já tinham visão, assim, de ter algo ali no local? Eles tinham essa visão ou não? Inicialmente, não. Eles começaram a vender os produtos lá em 96. Por 2 anos, foi desse formato. Saindo, botando no Fusca e vendendo fora. Nos 2 primeiros anos, foi bastante difícil para poder realmente não desistir daquilo ali. Depois, eles começaram as pessoas começaram... Como o ambiente era muito bonito já, tinha as carpas, porque as carpas vieram antes, já tinha as carpas. As famílias eram muito numerosas e às vezes elas vinham visitar a Vargem do Cedro e passavam ali para ver as carpas e começaram a querer comprar as bolachas ali. E daí então eles montaram, depois de 2 anos, uma pequena loja, 2x2, para poder comercializar o produto ali. E as pessoas começaram a vir buscar os produtos ali, o local. E daí o Lindomar, não, peraí, eu acho que pode ser que seja um bom negócio. Então montaram essa loja, começaram a produzir ali mesmo, na propriedade, e vender ali. Isso foi nesses 4 primeiros anos. Daí veio essa dúvida. Será que eles vão vir sempre aqui só para comprar bolacha? Será que eles vão voltar só para ter a bolacha? Será que a bolacha ela vai ser algo que vai ser sempre assim? E as pessoas começaram a vir um pouco mais de longe já para conhecer o ambiente, porque na cultura alemã, o ambiente florido, isso é tradicional. Então você tem sempre um jardim florido, o ambiente sempre em harmonia com a natureza. Então as pessoas já iam visitar as carpas, o rio, comprar as bolachas e visitar o Jardim da Mota, que na época tinha 3.000 rosas. Ela gostava de plantar e cultivar a terra, né? Porque isso é uma questão herança nossa mesmo, né? E daí eles começaram a vir, não tem um café porque meu filho aqui tá com fome, não tem alguma coisa para ele comer. Então servia no balcão da loja itens de casa, pegava da geladeira o que tinha em casa ali, servia no balcão da loja para atender aquele cliente, né, que estava vindo de longe com uma fome. Então servia um pequeno café, né? Sim. Ali no balcão da loja. E o Lindomar sempre com uma visão, um café colonial. Vamos montar um café colonial. No começo também foi muito difícil, porque tinha ali uma casa antiga, então eles botaram ali 24 cadeiras e começaram um café naquele formato. E as pessoas começaram a vir, né? Ajuda muito das instituições como o Sebrae, na época, que estava em parceria com a prefeitura, a Epagre, começaram a trazer missões, até de ônibus, para poder visitar o turismo rural. Então, sim, que na época era uma coisa diferente. Olha, turismo rural, vamos ver. Então começou a trazer já missões para poder ver o que eles estavam fazendo, diferente de outros lugares, já para começar a se espelhar. E na época, o Lindomar conta que isso foi muito desafiador. Eles trabalhavam 20 horas por dia. E eles estavam no operacional, era eles e eles. Somente eles. E daí veio a necessidade de contratar pessoas, ter pessoas. Então, os primeiros colaboradores, na época, foi vizinho, sobrinha. Então, pessoas mais próximas que começaram a ajudar. E daí sim, que daí veio a questão desse nome, né? O Lindomar sempre com precisa ter um nome o negócio. A senhora precisa ter um nome. Então, qual vai ser o nome? E Flus House, ela soou muito, muito bem. Porque Flus, na língua alemã, é rio, e Haus é casa. Casa do rio, devido ao riacho que passa no meio da propriedade, que sempre passou no meio da propriedade. Porque de um lado, onde é a nossa loja hoje, era a casa, da onde os dormitórios, da onde a família dormia, e do outro lado do rio era a cozinha, onde fazia todos os produtos. Então, Casa do Rio, ficou consolidado. E na época, na época era muito comum você ter um nome
e você tem como se fosse um slogan, né? Muito tradicional isso na época, tem um slogan. Então, qual era vamos ser criado um slogan. Então, a Salete e o Lindomar chamaram os colaboradores, que eram 2, 3 só, e fizeram uma reunião para escolher, como se fosse um brainstorming ali do negócio, né? Na época deles, né? Do jeito deles. E eles contam, assim, com muita felicidade, porque saiu ali Flus House, pensando no futuro, sem perder as tradições do passado. E isso é que nos norteia. Sempre pensando lá no futuro. Desenvolvendo, melhorando, qualificando, buscando essa excelência, mas sem perder essa tradição, essa cultura que nós herdamos lá dos nossos antepassados, sabe? Então, isso que acabou movendo eles. E sempre, toda vez que, tá meio fora, pensando no futuro sem perder os tradições do passado. Então, volta para a essência. Sim. Volta lá para o início e recomeça. E daí o Café Colonial, que o Lindomar desejava, iniciou em 2000. Em 2002 montou a primeira e começou. Primeiramente era só domingos à tarde, o Café Colonial. E as pessoas começavam a ouvir. E daí ele começou a abrir o Café Colonial domingos ao meio-dia já. E depois começaram a vir sábado. Começou então a abrir sábado à tarde. E depois começou a vir sábado meio-dia. E assim foi. Então a Flus House começou somente com um café colonial. Depois ela incrementou com um almoço típico alemão e café colonial. E hoje nós atendemos de terça a sexta com um café colonial. E sábado, domingos e feriados com um almoço completo e um café completo. Então atendemos basicamente todos os dias. E a pergunta que ele sempre se fazia antes de ter uma nova ideia era: será que o que eu tenho hoje, as pessoas vão continuar voltando? Então, toda vez que ele pensava nisso, ele vinha uma nova ideia para poder incrementar o negócio. Então, isso foi sempre a busca por excelência, sempre a busca do melhor para oferecer ao cliente. Ele tem uma veia empreendedora nata forte dele. Isso. De não ficar ali estagnado e sempre buscando algo diferenciado para estar mantendo esses clientes vindo ali curiosos com o que está surgindo novo. E como que a tua história se conecta com a história da Flus House? Assim, de onde surgiu o Leandro nessa história? Você já era de lá também? Não? Eu sou de São Martinho, né? Nasci ali, minha família é dali. Minha história, eu acho que eu nasci para estar nessa família, Flus House. Meu objetivo era estar aqui mesmo, onde eu estou hoje. Mas até chegar aqui demorou um pouco, né? Minha família, meus pais, a gente era jovem, de criança para adolescência, né? Eles acabaram se separando por motivos deles e acabam ficando, eu e meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho, minha irmã mais nova, ficamos com o nosso pai. E minha mãe acabou saindo de casa, deixando a gente com a casa e tudo mais, e sempre apoiando a gente, mas a questão financeira era uma questão muito difícil. Já, né, quando eram casados, era muito difícil, porque eles são 3 filhos e tinha todos os gastos, o pai e a mãe fazendo casa, construindo, então era muito difícil. Quando saiu, ficou mais difícil ainda. Então ficou 3 filhos com o salário do meu pai, então era muito difícil. E isso se deu ali, então, de criança para adolescência, daí eu sempre ajudando em casa, né, minha irmã mais nova, ajudando a cuidar e tudo mais. Quando chegou ali nos 14 anos e eu tinha esse desejo de sair para trabalhar fora. Mas a idade não permitia, então eu ajudava no que era preciso, aonde tinha os bicos, né? E com 15 anos eu acabei conseguindo um emprego, então, né? Conseguindo um emprego e comecei a trabalhar. Chão de fábrica mesmo, e trabalhando bastante. Viramos aí para adolescência, saindo do ensino médio
e querendo estudar, né? Uma faculdade. E daí que foi desafios maiores, assim, porque até então a gente estava no guarda-chuva do meu pai, mas a gente estava querendo se desafiar e tentar um estudo para poder ter alguma coisa na vida. A gente expectativa, meu pai fez até 8ª série, então não teve condições de estudar. E o meu desejo era muito estudar, ter algo, saber a mais. E quando chegou nessa idade, eu lembro que meu pai sentou com os filhos na mesa, assim, e ele falou que eu sei que o desejo de vocês é estudar, mas eu não tenho condições. Eu não consigo entregar isso para vocês. E aquilo ali me chamou a atenção, né? E pegou a gente assim de surpresa. E então tudo bem, a gente sabe, a gente entende a nossa realidade, a gente convive com isso e tá tudo certo. Só que aquilo não, o meu desejo era estudar, ter então eu comecei a pesquisar, e encontrei, na época eu ganhava R$580, né, chão de fábrica, e a faculdade era de 540. Então, opa, é isso que eu vou fazer. Mas o que tu quer fazer? Não sei, mas eu quero estudar. Eu acho que essa parte de administração eu gosto. Vamos ver como é que vai ser. Então eu comecei a trabalhar, ganhando com 540, 580 era a faculdade, pagando e aquela coisa toda. 580 sobrava R$40 para passar o mês. Começando a namorar, né? Namorar e sair com os amigos, comprar roupa. Com R$40 não dava. E daí eu comecei a fazer vários bicos no final de semana. Meu irmão já fazia esses bicos também para contribuir. E teve um dia que eu e ele até conversamos esses dias. Tinha um posto de gasolina que oferecia limpeza de carro, quem abastecia no posto. Era muito comum isso na época. Hoje em dia é diferente, né? Você vai limpar um carro, você acaba pagando um valor muito alto, né? Sim. Hoje em dia. Na época, então, ele oferecia esse serviço gratuitamente. Então, eu fui lá ajudar, então, né? Para poder... E na época, aquele dia, a gente lavou 40 carros num dia. Nossa Senhora! Mas não era uma limpeza simples, era a limpeza completa, pretinho no pneu, silicone no painel, completa. Então, era esse ganha-pão para extra, né? Eu ganhava R$40 por dia. Então, R$1 por carro eu ganhei aquele dia. Então, minha renda acabava sendo nos R$80, tinha que me virar no mês inteiro. Comer, passear, sei lá. Reduziu. Então, a gente entrava nesse quesito. E aquele dia, quando a gente lavou 40 carros, eu cheguei em casa, exausto, né, à noite. Tomei um banho. Quando cheguei no quarto, eu não conseguia colocar a roupa, porque minha mão estava realmente desfolada e sangrando. Eu falei assim, olha, olhei para mim e eu falei assim, olha, isso eu não vou passar mais. Eu vou fazer o meu melhor para isso aqui não acontecer mais. E daí, então, aquilo me inspirou, me deu um choque de realidade que eu precisava realmente algo diferente. E eu comecei a estudar, né? Então, na empresa onde eu trabalhava, eu já tinha acionado, olha, se surgir alguma coisa no escritório, nem se for para separar aí documento, eu estou disponível. E eu conversando para poder ter isso, né? Essa oportunidade. Então, eles me deram uma meta lá, olha, se você cumprir essa meta de produção semanal por tanto tempo, se houver uma oportunidade, a gente consegue. Né? Então, foi 6 meses, né, conseguindo bater a meta semanal para poder, quem sabe, eles pensarem em mim. Daí saiu uma pessoa do escritório e eu fui, né, com toda a vergonha, mas sem medo, e olha, estou aqui disponível, se precisar, eu estou disponível. Então, eles me deram a oportunidade. Nesse primeiro momento no comercial, minha função era pós-venda e captar clientes inativos novamente. Mas eu não sabia nem falar no telefone, então foi um desafio bastante grande para mim, assim. Nos 2 meses que eu fiquei lá,
nessa parte de escritório, isso já ali com seus 17, 18 anos, eu vi uma oportunidade e me deram uma gerência de uma loja que tinha. E eu, 2 meses no coisa, me deram uma oportunidade, vou pegar, vamos lá, é isso que eu quero, vamos para frente. E ali eu fiquei um tempo aprendendo e sabendo que esse mundo administrativo, gerencial, seriam algo que eu desejo mesmo, né, que eu desejava para minha vida. Eu sempre tinha uma ideia principal, depois daquele dia, que o que eu queria de trabalho, o que eu queria de bens materiais e o que eu queria também de família. E estava muito, na minha mente, isso estava muito bem descrito. E às vezes eu cortava assim umas revistas e colava na porta do guarda-roupa para lembrar qual era a ideia principal. Esse aqui é principal para mim. E daí, depois de um tempo, aquilo já estava quase me formando, porque a faculdade era um pouco menos tempo, e eu queria um desafio maior. Então, eu estava disposto a abrir para o pessoal lá, olha, eu estou saindo, eu desejo algo diferente. Então, eu comecei a buscar. Nessas idas de fazer bico, um dos bicos foi na Flus House, né? Então, eu conheci a Ângela, minha esposa, na escola, e ela sempre com essa vontade de querendo ganhar um extra. Então, o Lindomar me chamou para ajudar nos finais de semana. E eu fiz um tempo, até que eu peguei a gerência e não consegui mais, porque também tocava no final de semana. Então, eu já tinha uma experiência também de atendimento lá na Flus House, que eles me deram a oportunidade. Mas ali eu estava buscando algo, eu ia embora, né, para outras cidades maiores, para poder conquistar alguma coisa na parte administrativa, alguma coisa banco, alguma coisa financeiro. Estava com vários currículos espalhados, fazendo entrevista para poder realmente seguir nesse ramo. E daí, na época, o Lindomar e a dona Salete, eu só namorava com a Ângela, chamaram para conversar um dia. Aí você já estava namorando com a Ângela? Já estava namorando com ela. Eu namoro com a Ângela desde os 14 anos aí. Nossa Senhora! A vida inteira. Isso. E então, ali com aquela idade, com 19, 20 anos, eles me chamaram. Lucas. Então, nessa fase difícil toda, esses perrengues todos, já estava namorando com ela? Já estava namorando com ela. Ela aguentou firme. E essa situação de querer mudar, e o Lindomar entendeu, olha, não quer trabalhar conosco, nós precisamos de pessoas na parte administrativa, escritório e tal, vem trabalhar com a gente. E eu achei cheguei em casa, voltei, falei com meus pais, e aí, é uma oportunidade, mas não sei, a gente está namorando e pode ser, eu não sei. Daí eles, não, vamos testar. Então eu fui, e hoje, a gente está mais maduro, a gente olha para trás, meu Deus, que doideira o Lindomar, Dona Salete, depositaram a confiança naquele momento para estar lá junto, né? E deu certo, né? Entrei na família, consegui, trabalho então até hoje, comecei também, estou nas partes administrativas, em alguns setores também, para poder entender. Trabalhei no RH, trabalhei financeiro, trabalhei em várias áreas ali dentro. E eu, hoje, né, eu estou com 32 anos, faço parte da família, da administração. Nós estamos em 5 pessoas administrando a Flus House, né? Temos a minha esposa, a Ângela, temos eu, a Ângela é diretora comercial, eu sou diretor administrativo, a Elaine, sobrinha, desde o início também conosco, diretora operacional. Lindomar e a Salete são os fundadores, né? Estão com a gente também nessa administração. E a gente está aqui hoje para poder realmente ter essa sucessão, né? Da Flus House e poder expandir ainda mais tudo isso que a gente está vivendo hoje. Dá para ver, assim, no brilho dos teus olhos o quanto tu és a Flus House, né? Pertencente a isso. E quando tu falaste ali no começo, eu estou onde eu gostaria de estar.
tu já enxergava, porque tu falou assim, eu já sabia o que eu queria ter, a família como eu queria ser, onde eu queria estar. E tu acha que ter essa visão de onde a gente quer chegar, isso é algo que... Deixa eu elaborar melhor a pergunta. É algo essencial para a gente chegar lá? Enxergar onde a gente quer chegar? Cada pessoa, ela tem uma facilidade, né? E outras nem tanto, de enxergar aonde a gente deseja chegar. Mas vamos dar um barra antes, que é sonhar. Todo mundo sonha. Então, o sonhar tá ligado com essa visão. Então, quando você sonha algo, você tem a segunda etapa, que é a ação, né? Para concretizar aquilo. Então, o primeiro passo é sonhar. Então, eu tinha um sonho, uma ideia principal do que eu precisava para mim. E depois disso, é a execução, né? Lindomar, Dona Salete são um exemplo disso, como Flushaus. Eles tinham um sonho em vencer. E não sabiam como, mas eles deram o primeiro passo, depois deram o outro, mas ainda o desejo era vencer. Ter pelo menos o sustento da família. Então eles foram passo a passo, dia após dia. Então o sonho também é assim. Quando a gente sonha, a gente não pode simplesmente só sonhar por sonhar. A gente tem que dar estratégias futuras para concretizar aquele sonho. E às vezes a gente... hoje o mundo está muito imediatista. Então a gente tem que dar o tempo, o amadurecimento. Não pode parar. Tem que sempre dar um passo de cada vez. Mas não pode esperar que tudo aconteça de um dia para a noite. A Flushaus tem 27 anos. São 27 anos de muito trabalho, de muita dedicação, né? O Lindomar e Dona Salete trabalhavam 20 horas por dia. Quando eu entrei na família, eles trabalhavam 18 horas por dia ainda. Então, até hoje, eles trabalham muito. Toda a administração trabalha muito. Todos os colaboradores trabalham muito para poder manter sempre essa essência que a Flushaus tem hoje. Então, sonhar é a ideia principal e depois é dar o primeiro passo no que precisa ser feito. Eu sempre falo, o que precisa ser feito? Eu estou com um problema. Tá, o que precisa ser feito? Ir no médico? Né? Doença, por exemplo. Preciso do médico? Nem no médico, vamos resolver. Então, a solução é o que precisa ser feito. Qual é o próximo passo, né? Uhum. Eu vejo que isso é muito importante. Eu já fui lá várias vezes em domingos, em sábados, e eu já te vi lá, trabalhando nesses horários, enfim. Às vezes, as pessoas querem resultado, querem ter o bônus, mas se limitam com relação ao ônus daquilo que precisa ser feito para colher, né? O que você acha que foi essencial nessa história toda, na tua trajetória? Porque a tua trajetória se conecta muito com a trajetória da Flushaus, né? Talvez por isso vocês se pertençam tanto. Mas o que você acha que foi essencial para a Flushaus ter chegado a esse patamar que chegou? Porque para pensar, deslocada do interior, tá, é uma propriedade com um rio que corta, mas quantas propriedades que tem um rio que corta existem? Várias. Um negócio familiar que começou, um trabalho artesanal. O que você acha, dentro de tudo isso que você já viveu e convive com o seu Lindomar e a Dona Salete que iniciaram essa história, que foi essencial para vocês terem chegado até aqui? A Dona Salete ela é incomodada, uma eterna incomodada com a situação de se acomodar. Ela não gosta de se acomodar. Ela busca o tempo todo a mudança para melhor. Então, hoje, a Flushaus, ela é uma filha do Lindomar e Dona Salete. Todas as características empreendedoras de ambos estão na Flushaus. A Flushaus, ela tem uma alma, ela tem uma essência
que é de cada pessoa que já passou pela Fluzhouse ou que está na Fluzhouse alimentando ela. Então, hoje, o que nos mostra que a Fluzhouse realmente ela não para. Ela é igual o rio que corta a propriedade. Ela está em movimento o tempo todo. E isso que nos move, não ficar parado. Tentar fazer o melhor sempre. Para as pessoas que visitam, para as pessoas que estão no nosso meio, oferecer sempre o máximo de excelência, porque é uma procura, né? Não é simplesmente algo pronto. A excelência ela vai sendo buscada. Porque quando você chega lá, você não tá bom, tem que fazer mais um pouco, e fazer mais um pouco, e fazer mais um pouco para ficar perfeito. Então essa busca pela perfeição é muito da dona Salete. E a questão empreendedora de olhar para frente, certo? O Lindomar tem. Então, trabalho, honestidade, respeito e não se acomodar. Buscar sempre um novo, sempre um diferencial. E fazer o que tem que ser feito. Não tem muito... entregar o máximo que tu puder. E a Fluzhouse hoje, ela é e está se tornando a Fluzhouse Land. Land, que em alemão, significa território, terra. Então, a Fluzhouse, ela quer cada vez mais fortalecer as suas raízes, dizendo, aqui é meu território, aqui é minha terra. É aqui que eu quero fazer esse mundo mágico acontecer. Uhum. E o projeto de expansão que nós temos hoje, ele é para isso, mostrar essa nossa essência cada vez mais. Somos um parque temático de cultura alemã, onde você vai ter todas as experiências possíveis alemãs ali dentro, mostrando a nossa família, nossa tradição, nossa cultura, as nossas bolachas, nossos chocolates, a nossa gastronomia, que é muito, muito valorizada. Então, tudo isso a gente quer mostrar cada vez mais ao público que nos visita. Uhum. Isso é essa busca pela excelência que nos move cada dia mais. Essa busca pelo melhorar. Leandro, uma pergunta de gestora agora. Uma das maiores dificuldades, maiores dores dos empresários é pessoas. Mão de obra. Qual é o segredo de vocês terem um time motivado e um time que entrega esse algo a mais? É uma boa pergunta. Hoje nós temos lá 150 pessoas. Quando a gente tem a Vargem do Cedro tem em torno de 400 habitantes. Então, como vocês conseguem mão de obra? A gente não foca no não tenho mão de obra. A gente foca existe mão de obra. Só que como a gente vai trazer, enxergar que a nossa empresa ela é boa para eles estarem aqui. Então a gente tenta trabalhar no contrário. Quando as pessoas estão dizendo não existe mão de obra no mercado. Não, existe mão de obra no mercado, só que a gente precisa tê-las aqui com a gente. Como a gente vai trazer elas aqui com a gente? Então esse é o objetivo. E como mantê-los nesse foco? Porque a nossa missão é encantar. E isso é um propósito muito grande. Porque existe a experiência. Sim. Ela vai ser boa ou ruim. O encantamento, ele está acima da experiência. Então, quando você vai a algum local, você tem uma experiência. Mas quando você vai a um local que te dá algo muito mais, é o encantamento. Então, a gente busca o encantamento. Sempre vamos buscar. Errar é humano. Podemos errar. A gente vai abrir assim na mesa e vai dizer, olha, errei. E aí, como é que a gente vai melhorar nisso aqui? Uhum. Qualquer crítica para nós é crítica construtiva. A gente vai sempre crescer com isso e ver o que pode melhorar para a busca da excelência que a gente tem como foco. E o time, ele é extremamente importante para encantar. O time, ele é a peça fundamental para encantar. Quando as pessoas entram na Fluzhouse, sim, a gente faz um treinamento, a gente passa as diretrizes, o que a gente pretende e como a gente deseja que eles atuem, mas estar presente, né, como você já viu a gente trabalhando em junto lá, é isso, estar sempre presente, dar autonomia aos encarregados, gestores que estão junto com a gente,
mas o foco principal, a simplicidade. A gente não pede para eles fazerem um atendimento sofisticado. A gente pede para eles fazerem um atendimento simples, como eles aprenderam de casa. A educação de casa, um bom dia, uma boa tarde, seja bem-vindo, né? Um aperto de mão, um tapinha nas costas. O atendimento base, simplicidade. E a gente tem aproximação, reuniões, todos os dias antes de abrir o atendimento. E a gente tem um mantra, assim, é algo que a gente diz antes de abrir, para a gente motivar e dar a direção para todo mundo que está ali junto com a gente. Então, encantar o cliente é a nossa missão. Vou dar o meu melhor. Ser ágil e proativo. Organizado e receptivo. Assumo essa responsabilidade. O cliente é a nossa prioridade. A gente faz um iPros e faz uma oração também no Pai Nosso e vamos tocar o dia. Então, é um lembrete do que precisa ser feito. A equipe, a gente não exige nada mais do que a simplicidade. Ser simples está sendo o segredo do encantamento. E essa busca pela simplicidade que parece que toda vida que a gente tiver um pouco... Às vezes a gente se perde no meio do caminho. Sim. É normal, o ser humano ele tem essa tendência de se perder. Volta para a essência, volta para a simplicidade, volta para o encantamento. Então, qual é a nossa essência? Qual é a nossa simplicidade? Volta para isso, então. Só que, claro, pensando no futuro, sem perder tradições do passado. Então, o que foi gratidão pela história que passamos, chegamos até aqui, agora a gente vai planejar o futuro. Como a gente deseja ser visto, como a gente deseja ser lembrado, como a gente quer ser reconhecido. Então, essa busca pelo futuro, né, é importante pra gente não para. Peguei essa. Nós temos, a gente foca muito nessa questão da experiência, do encantamento aqui na clínica também. E a gente faz as nossas reuniões de aproximação, reunião no início da semana, nossa oração, mas tá faltando, acho que é um mantra. O mantra vai ter que ter agora. E nos dá energia. Sim. E nos mostra novamente qual é o caminho, assim. Sim. É uma coisa que deu certo e está dando certo. E relembra todo dia o que nós devemos seguir. Ajuda bastante, muito. É uma ferramenta que a gente soa isso lá dentro com força, com determinação, com em mãos dadas, antes do atendimento. Isso nos dá uma energia muito grande. Leandro, o seu Lindomar tá lá na administração, você também tá. E aí você, querendo ou não, é de outra geração. Por mais que ele tenha essa visão do negócio, ele seja empreendedor, existe às vezes algum choque com relação a isso, porque é uma empresa familiar. É difícil muitas vezes manter a sintonia, porque cada um tem uma cabeça e às vezes tem que ter aquele cuidado de não misturar as coisas, levar para o pessoal. Imagino, né? Mas a minha pergunta é, como que é essa troca, essa dinâmica? Eu tenho te acompanhado nas redes sociais, vejo que você participa de eventos, falando sobre turismo, tá estudando, se capacitando, trazendo sempre uma mentalidade de inovação do que está acontecendo no mundo, trazendo para ali. Como que é esse dia a dia, lidar com o seu Lindomar, que é a pessoa que projetou esse negócio, está lá na administração e você com uma mente aí vindo de outra geração, conseguir colocar as coisas na prática? Desafio todo mundo vai ter, mas essa família é especial porque ela é muito madura nesse quesito. Então, Dona Salete, o Lindomar, eles têm as suas opiniões e têm as suas limitações também. Então, eles entendem isso. Até onde eu consigo contribuir. E até onde eles devem contribuir. Então, eu dou mérito a eles por isso. Porque é um amadurecimento muito grande, profissional, né?
e pessoal deles. Eles são muito abertos a isso. Eu preciso de uma nova geração para dar a continuidade. Então, sucessão, apoiar os jovens, né? Nós, casal jovem, mais a Elaine, para tocar o negócio, eles sempre nos apoiaram. Eles sempre mostraram um caminho e continuam mostrando até hoje. Até hoje eles indicam, não, aqui pode ser que você calma, porque eles têm a vivência, são anos de experiência. E nós, muitas vezes, a gente quer conquistar o mundo, né, em 2 dias, em 1 dia. Então, às vezes a gente precisa sempre se espelhar neles para poder dar uma freada, dar uma situação. Então a gente escuta muito eles são muito conselheiros e a gente tem muito bons ouvintes. Mas conflito sempre vai existir. Mas aí, de novo, a gente volta para qual é a nossa essência, qual é o objetivo e se está alinhado. Se está alinhado, seguimos. Se não está alinhado, nós temos que ser maduros o suficiente para entender que aquilo não está sendo bom naquele momento. E aí vocês falam muito de futuro, né? Mantendo as tradições do passado e pensando no futuro. E o que a Flus House pensa para o futuro? Cada vez mais a gente tem a consciência que a gente precisa manter nossas tradições, os bons costumes, né? Então, eu sempre falo para a nossa equipe que Flus House está indo na contramão do mundo. Então, enquanto o mundo as pessoas estão se isolando, não tendo mais o aperto de mão, não tendo mais aquele olho no olho, aquela parte social, nós vamos ao contrário, nós vamos apertar a mão, nós vamos olhar no olho, nós vamos ser realmente francos com o cliente, transparentes com ele, de uma forma que ele possa confiar na gente. Então, mostrando a nossa tradição, nossa cultura, no que sabemos fazer. Começamos o negócio mostrando para as pessoas o que a gente sabia fazer, que era pães e bolachas. Então, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, mostrando o que a gente sabe fazer. Atender as pessoas muito bem, tentando trazer essa experiência familiar. Hoje, o nosso ambiente ele é extremamente familiar. Nós atendemos somente durante o dia. Nós priorizamos a família, estar lá durante o dia, onde o ambiente possa, o idoso, a criança, o jovem, a meia-idade, todos que possam estar lá, curtindo a família. Teve uma vez um senhor, falou assim, eu gosto de vir aqui. Eu quis, por quê? Porque é o único lugar que eu consigo trazer a minha família. Se eu tento reorganizar minha família em outro estabelecimento, em outro local, eles não comparecem. Quando eu venho para cá, eu consigo reunir todos. Então isso é especial pra gente. Reunir a família, ficar próximo. Sim. Então isso, nós vamos crescer. Ser uma empresa cada vez mais madura, cada vez com mais pessoas. Mas esse ambiente familiar, esse ambiente, nós vamos sempre proporcionar às pessoas. Esse é o nosso objetivo. E nessa história toda, seja na tua história, ou na história, né, do seu Lindomar e da Dona Salete, teve algum momento que foi mais difícil, tirando esse início, esse pontapé inicial? Sempre é um desafio, sempre tem coisas novas sendo descobertas que tem que ser melhorado. A Dona Salete, o Lindomar, quando começaram a crescer, eles tinham uma limitação. Eu quero procurar algo, um conhecimento. Então procuraram o Sebrae, procuraram profissionais que pudessem atender às necessidades que eles não sabiam. Então a busca por conhecimento, muitas vezes eles não sabiam, mas buscaram pessoas que sabiam fazer. Então isso também é muito da nossa. A gente não sabe fazer, a gente vai procurar profissionais que sabem fazer bem feito para poder entregar da melhor forma possível. Então isso foi constante, esse crescimento, essa busca por conhecimento. E sempre foi isso, está na essência da Flus House. Eu preciso mudar, eu preciso olhar para o que nós temos que mudar, mas se eu não sei fazer, eu vou procurar algum profissional que saiba. Com muito profissionalismo, com muito respeito, a gente busca parceiros que possam nos contribuir em coisas que a gente não é tão bom. A gente não é bom em tudo, não tem como ser bom em tudo. Mas a gente vai trazendo pessoas para agregar valor à marca, né? Valor na Flus House em si. A nossa direção é para frente, sempre para frente. Não dificilmente a gente olha para os nossos erros, mas
para frente. A gente olha e entende, mas é para frente que a gente vai olhar. A Salete tem isso muito. Ela não olha. Pô, eu errei aqui, beleza. O que eu aprendo? Beleza, agora é para frente. Não vou ficar ali remoendo aquele erro, aquele problema. A gente vai resolver ele e vamos para frente. É para lá que nós vamos. Então, isso está na essência da empresa. Sim. Agora, uma pergunta mais até, eu diria, pessoal, quem sabe. Porque dá para ver que a família toda vive muito o negócio. E a família consegue ter lazer. Porque, assim, de terça a domingo, tá sempre envolvida no negócio, querendo ou não, com os olhos no negócio, porque é muito comum, e as gerações antes das nossas, a gente aprendeu isso, essa mentalidade. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que trabalhar muito. Então, a gente escutou dos nossos pais, né, que se a gente quisesse ter alguma coisa na vida, a gente teria que estar lá no operacional. E hoje a gente vem vendo as empresas cada vez mais pensando na empresa ter autonomia para andar sozinha e ter, assim, pessoas para nos substituir. A minha pergunta agora é essa dedicação, essa vivência, vocês conseguem se desligar do negócio e ter lazer ou não? A gente fica pensando aonde que nós, eu tô falando nós, seres humanos, aonde que nós, em que ponto que trabalho é ruim? Chegou a que ponto? Não sei. Na história da humanidade chegou que trabalho é ruim. Trabalho é bom. Dá dignidade. Trabalho é prazeroso. Trabalho, ele é gostoso. A nossa percepção como trabalho, ele é bom. Tem um monte de desafio, mas ele é bom. Para nossa família, o trabalho é bom. E com isso, quando veio, sim, a gente trabalhava muito, até antes da pandemia, e daí veio o primeiro filho na pandemia. Então, daí parou tudo, 6 meses fechado e aquela coisa toda. E daí sim, deu um pouquinho, temos que cuidar das crianças, temos que ter um pouquinho mais de cuidado e dar mais autonomia à equipe, dar mais segurança, que elas toquem o negócio sozinho. Então, isso nos ajudou. Então, essa freada da pandemia, a chegada do primeiro filho, para a família foi muito importante para, temos algumas prioridades aqui agora primeiro, que a gente precisa atender. Mas tudo isso foi muito suave, muito gostoso, porque trabalho para nós é bom. Estar na Flus House é bom. Estar no meio de lá é bom. E até eu pergunto para o meu filho, nunca a gente vai incentivar de nenhuma forma alguém continuar um negócio se não desejar. Mas eu pergunto, Rodolfo, como você cresceu? O que você deseja fazer? Daí todo dia ele tem uma ideia diferente, mas todas as ideias são dentro da Flus House. Olha! Esse dia ele falou que eu quero estar dentro da Flus House cuidando das pessoas. Outro dia ele falou, não, eu quero estar trabalhando com você, pai, para atender as pessoas. Então, assim, é gostoso para a família o ambiente empresarial dentro da empresa. Existem desafios, como qualquer lugar, mas a ótica que a gente coloca é sempre na solução e na produtividade. Estar na Flus House, para nós, é uma satisfação mesmo. A gente estar ali, vendo as pessoas vindo, sorrindo, contentes e voltando, sabe? E tudo isso é um gás, um ânimo que a gente tem todos os dias para fazer melhor ainda. Então, o ambiente empresarial para a gente, o ambiente da empresa, ele faz parte da família. Ele é um conjunto. A gente não divide a família, lazer e tal, não. A gente meio que tenta fazer a harmonia perfeita sobre isso tudo. Falando agora, estava me passando aqui um livro que eu terminei de ler faz pouco tempo, que se chama Empresas Feitas para Vencer. E esse livro é um livro fantástico, assim, de empreendedorismo, e o autor pesquisou empresas americanas que tinham um resultado, um faturamento, um desempenho muito acima da média das outras empresas do mesmo nicho. E um dos fatores que ele encontrou
que essas empresas acima da média tinham em comum eram as pessoas que estavam lá, que eram os fundadores das empresas, os principais responsáveis por aquele negócio ter acontecido, amavam o que faziam. Então dá pra ver nos teus olhos, tu falando, tu te emociona inúmeras vezes falando, dá pra ver que vocês amam o que vocês fazem, e eu não tenho dúvida que a Flusal só chegou onde chegou porque tem muito amor ali ao que se faz. É isso que a gente procura. O amor está muito ligado com a questão de servir, né? Servir é algo muito divino. Então, quando a gente... E o nosso encantamento, Flushaus, não é produto, não é servir. Então, a gente serve as pessoas em algum sentido, né? Então, o servir para nós é muito importante. O servir o outro é muito importante. Então, quando as pessoas vão procurar algo na Flushaus, a gente tenta sempre entregar o servir, né? Em qualquer formato, e as pessoas se sentem conectadas com isso muito forte. Então, além de tudo, o servir para a gente com amor, né? Ele é fundamental. Fundamental. Leandro, nós estamos chegando na pergunta final. Passou bem rápido, né? Nessa pergunta final, é uma pergunta pessoal para você. Eu sempre peço para o meu convidado passar a régua na conta da vida dele. Olhando a vida do Leandro, todas as tuas conquistas, as tuas batalhas, as tuas frustrações e as tuas vitórias, tudo isso te trouxe muitos ensinamentos e a tua vida é um exemplo de algo. A tua vida traz alguma lição. Se você for olhar para trás e passar a régua na conta da tua vida, nessa grande lição, e resumisse isso numa frase: eu, Leandro, vivi o que vivi e aprendi que... Eu acho que eu trago uma passagem de um livro que eu estou lendo agora, que eu acho que resume muito esse momento. O principal é manter o principal como principal. Então, precisamos sempre saber o objetivo e qual é a ideia principal, qual é a prioridade. Porque a tendência nossa é pegar a prioridade e não tratar ela como prioridade, deixar ela em segundo plano. Então, o desafio é manter esse principal como principal. Olha, profundo. Que livro que é? Essencialismo. É um best-seller. Tá na minha lista, não li isso ainda. Indica? Recomenda? Muito, muito. Muito bacana essa frase. Leandro, e quem quiser acompanhar você ou a Flushaus nas redes sociais, como que faz? A Flushaus tem a rede social @Flushaus. Você pode seguir lá. Vai sempre ter novidades, produtos sendo lançados, o ambiente sendo remodelado. Toda semana que você for lá, você vai ver algo diferente. Nessa transformação para o parque, você já consegue ver o que nós estamos fazendo. E o meu também é Leandro K. Cardoso, pode seguir a gente lá também na rede social. Minha esposa, Ângela Foiser, também pode seguir, sempre tem novidades. Ela também tem, a carinha dela sempre está aparecendo na Flushaus para mostrar o nosso parque para todo mundo que quer nos visitar. Aí acho que nós vamos estar lá com a nossa família, esperando a família de vocês e com muito amor e carinho. Muito obrigada. Essa foi uma história, um exemplo de de amor, de dedicação, de muito, muito trabalho e de visão. Eu acho de visão também, visão de futuro. Eu acho que trouxe uma história bem inspiradora. Esse foi o episódio de número 22. Se você quiser nos acompanhar no Instagram, @vivi_aprendi_podcast, lá sempre tem os melhores cortes de cada episódio. E você também pode assistir os episódios no YouTube e no Spotify. Tchau e até logo, até o próximo episódio. Até mais.